Meus irmãos, abramos as Escrituras no livro de Atos, por favor. Livro de Atos, no capítulo 13. Atos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. E os versículos, dos versículos 37 em diante. Atos, capítulo 13, os versículos 37, e eu lerei até o versículo 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 37, até o versículo 41. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Esse é o versículo 37. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Meus irmãos, eu estou trabalhando com a igreja, expondo o livro de Atos inteiro, e para aqueles que estão acompanhando desde o início, perceberão que eu pulei, e eu deixei de falar dos versículos 4 para frente. A última exposição chegou até Atos 13, versículo 3. Mas eu explico aos irmãos. Estes versículos, o 37 até o versículo 41, é exatamente o que Paulo queria dizer à sinagoga onde ele chegou. Nós estamos nessa altura, nós estamos na primeira viagem missionária de Paulo. Paulo está com Barnabé e teve uma breve companhia de um irmãozinho, sobrinho de Barnabé, chamado João Marcos. E essa frase, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste e por intermédio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés, foi o primeiro grande momento evangelístico de Paulo para uma multidão. Então eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre a oferta de Jesus Cristo e o que é o benefício de ter Jesus. Qual é o verdadeiro benefício de alguém ter a Jesus? Eu começo, obviamente, contextualizando, porque é necessário. O próprio Paulo contextualizou toda essa passagem para falar isso aos judeus daquela sinagoga, daquele momento muito interessante, no lugar em que eles estavam. Antes de tudo, tem que se dizer que o Evangelho está prosperando. A primeira viagem missionária de Paulo começa com os acontecimentos de Antioquia. Atos 13, versículos 1 a 3. Que é onde há profetas e mestres, que é onde o Espírito separa, que é quando eu disse, no domingo que eu fiz a última exposição, que nenhum de nós tem que se preocupar com missão. Nenhum de nós. Nunca te preocupe com missão. Deus se preocupa com missão. Nunca se preocupe com a missão. Deus está fazendo a missão. Se tivermos de nos preocupar, é só com o fato de estarmos dentro ou fora da missão. É só isso que nós temos de nos preocupar, no que diz respeito à missão. Se estamos dentro dela ou se estamos fora. E aí, obviamente, tem suas implicações. Se estamos dentro da missão, tem os seus porquês, e se estamos fora da missão, também tem os seus porquês. Mas a missão é de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvemos sempre. A missão está em andamento. Ele separa quem quer, faz o que quer, alcança quem quer, da forma que quer. Então, isso é pacífico para todos nós.
Do versículo 4 para frente, já não é mais em Antioquia. Agora os eventos acontecem em Chipre, que é quando o Evangelho chega ao começo do Império Romano, e a primeira coisa que o Evangelho faz quando chega no território romano é converter um governador, que é o tal do Sérgio Paulo, que o mágico Elimas tenta impedir e nada, e ele crê maravilhado na palavra de Deus. E aí vem os acontecimentos já numa terceira cidade, que é onde nós então estamos trabalhando o contexto agora, que é a Galácia, a região da Galácia, para onde depois Paulo inclusive escreve uma carta aos Gálatas. Então a Galácia é o local onde moram os Gálatas. E quando Paulo chega à Galácia, então, depois de percorrer caminhos muito difíceis, diz aí o versículo 13, navegou de Pafos e dirigiram-se a Perge, na Panfilha. João se aparta deles, diz no versículo 13. É um pequeno cisma, porque a equipe missionária está liderada por Barnabé, e Saulo está com eles, e também João Marcos. Por que será que João Marcos para? Tem muitas discussões e até especulações a respeito disso, mas parece haver um consenso que João Marcos se separa porque não concordou com uma coisa, um fato que aconteceu. Era Barnabé o líder, e de repente no meio do caminho Saulo se tornou o líder, chamado de Paulo daqui para frente. E parece que João Marcos não gostou muito, não gostou de ver o seu tio não liderando, é uma hipótese, e ele não segue com Barnabé e com Saulo, e eles vão em diante, né? Diz o versículo 14, atravessam de Perge para Antioquia da Pisídia, e num sábado, e é aqui que está o nosso momento, em um sábado, na sinagoga, assentam-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandam chamar a Saulo e a Barnabé. Eles dizem uma coisa que foi muito interessante no começo da expansão da igreja. O evangelho andou pelas sinagogas, pelos caminhos dos judeus. E então eles, como já haviam dado espaço para Jesus pregar, agora eles também dão espaço para Saulo pregar. E quando Saulo começa a falar com os judeus, a conversa é muito favorável. E o que é que então Saulo, que eu já começo a chamar de Paulo, porque daqui para frente ele passa a ser chamado de Paulo, o que é que Paulo fala aos judeus? Existe um Deus que se relacionou com nossos pais. Vocês concordam? Essa é a primeira parte, isso vai até o versículo 21, mais ou menos, até o versículo 21. Existe um Deus que se relacionou com nossos pais. Todos concordam aqui? A sinagoga inteira, se ele fizesse a pergunta, diria sim. E veja como é que Paulo diz como foi esse relacionamento. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais, diz o versículo 17. E exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso. Suportou-lhe os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto, e havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, os heteus, os ferezeus, os jebuseus, os girgazeus, mais uns 3 ou 4 eus aí, e foram 7 ao todo, e então lhes deu aquela terra por herança, diz o versículo 19. Vencidos cerca de 450 anos, né? Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. Lá no Antigo Testamento nós não sabemos, não nos é dito quanto tempo Saul reinou, o primeiro rei de Israel. Parece que aqui o texto nos ajuda, parece que foi esse tempo longo aí, de perto de 40 anos. Pois é, mas todos os judeus estão concordando com isso.
Claro, fale-nos mais. Como é teu nome mesmo? Saulo. E o senhor? Barnabé. Ah, boas palavras. Estão contando a história, né, de como existe um Deus e como ele se relacionou. A história está a nosso favor. Fale-nos mais. E então ele começa a falar, agora, não da relação de Deus com os pais, mas da relação de Deus com um homem no Antigo Testamento chamado Davi. Então, para os judeus, os grandes nomes do Antigo Testamento são, claro, os patriarcas, né? Abraão, eles se chamam inclusive de filhos de Abraão. Eles reconhecem Moisés como o legislador, o que deixou os 10 mandamentos para eles. Esses nomes são muito conhecidos do povo nessa época a quem Paulo está falando. E, obviamente, Davi é o nome do Antigo Testamento. Porque Davi é o homem segundo o coração de Deus. Não é que Davi fosse exatamente uma flor de candura. Não é que ele fosse a sensibilidade em pessoa. Era um homem cruel, inclusive. Era um homem duríssimo. Era um homem violento. Era um homem devastador. Era um homem conquistador. Era um homem vingativo. Era um homem, humanamente falando, para não se ter por amigo, porque era um homem que ia às últimas consequências em todos os sentidos da sua vida. Em todos os sentidos. Nas práticas boas, parece um santo, mas nas práticas más, parece um demônio. Que homem é esse? Mas para o povo judeu, reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. E por quê? Porque era um homem que mostrava toda a humanidade. Ele nos representa como homem, porque ele é como alguém de nós, intenso, vívido, às vezes temeroso, choroso. Ele é um homem que vai da alegria à tristeza, é um homem que vai do sucesso ao fracasso, é um homem que vai do ócio à hiperatividade. Isso é Davi. Mas tinha uma coisa em Davi que parece que sempre agradou Deus. Quando ele percebia que havia passado dos limites, ele que se quebrava todo. Quando ele percebia que fazia mal, ele percebia que o seu mal atingia a sua amizade com Deus. E isso lhe causava o terror dos terrores, porque ele não poderia ficar. A única coisa que Davi não conseguia suportar era Deus lhe julgando, lhe condenando, e ele não tendo a condição de ficar em paz, em intimidade com Deus. Então ele se voltava, se arrependia, chorava, se transtornava, escrevia seus salmos e convidava o povo a se arrepender, porque ele tinha pecado. Ele conclamava o povo ao arrependimento. Várias vezes isso aconteceu no seu reino. Demonstrações de um homem que se importava em ficar em paz com Deus, a despeito de ser homem, de ser o que era. Então isso era muito forte para o povo judeu, um nome. E Paulo recorre a esse nome, Davi, para falar agora de uma outra maneira. O que Paulo quer dizer, os judeus não têm ideia. Ele está falando de um Deus que se relaciona com o seu povo, agora falará de um Deus que se relaciona com Davi. E Davi é muito reconhecido por eles, mas eles não têm ideia de onde Paulo quer chegar. Eu e você já lemos a passagem. Nós sabemos onde Paulo queria chegar, mas eles não. Nós sabemos que Paulo quis dizer a eles, nesse nome está a salvação. Nesse nome está o perdão de pecados. Nesse nome está a justificação. Mas eles não. E como é que Paulo continua essa explicação? Então, do versículo 22 para frente, veja como ele continua o seu argumento com os judeus na sinagoga. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi,
do qual também dando testemunho disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Olha, ele introduz o nome de Jesus aqui, mas não se engane. Para o judeu, quando ele falou de Abraão, nossos pais, eles conheciam. Quando ele falou de Davi, eles conheciam. Mas quando ele falou de Jesus, uns olham para os outros. Quem? Quem é esse desconhecido? Quem? Como é mesmo? Salvador. Porque uma coisa é reconhecer o Deus que lida com o povo de um jeito protecionista, cuidadoso. Mas salvação, nós já temos nosso processo de expiação. E então começa o burburinho na sinagoga. Espera aí, não, nós sacrificamos. Não, nós já temos o nosso sistema no templo. Não, nós já temos as sinagogas, nós já temos a cátedra de Moisés. Como é? Salvação? Salvação? Salvar do quê? Salvar quem? Aqui começa o problema. E aqui começam as preocupações. E aqui começam os perigos, do versículo 23 para frente. E aí Paulo recorre a um nome que já era famoso nessa época, que é João. Diz o versículo 24: havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento, mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar nem as sandálias, Então, Paulo está recorrendo ao que João fez. É como se ele dissesse assim: tudo bem? Eu sei que vocês não estão acreditando muito no que eu estou falando. Eu sei que vocês gostam quando eu falo dos patriarcas, eu sei que vocês gostam quando eu falo de Davi, mas quando eu falei de Jesus, eu sei que vocês ficaram preocupados, parece que não está certo o que eu estou falando, não é? Mas espera aí, deixa eu falar para vocês. João Batista, vocês conhecem João Batista? João Batista era famosíssimo nessa época. Ah sim, João Batista, ok. Aquele que andava com peles de camelo, aquele que comia mel silvestre, sim, sabemos, porque João Batista, pregou muitos anos arrependimento. Paulo disse, vocês sabem o que ele disse? Ele disse: eis, vem depois de mim alguém que eu não posso nem tocar, que eu não posso nem me ajoelhar para desatar a sua... Então vejam o quanto Paulo trabalha para introduzir quem é o Messias, quem é o Redentor. Irmãos, diz no versículo 26, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra dessa salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo a Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, vê só, depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, agora Saulo recorre não só a João Batista, mas recorre aos profetas. Nós não lemos aqui no começo do culto, Isaías 53? O texto de Isaías 53 fala que ele foi pendurado no madeiro, que ele foi humilhado, que os nossos pecados estavam sobre ele. O texto de Isaías 53 mostra que ele foi desprezado, que não havia beleza nele, que nada nele agradava a ninguém, e que só de olhar para ele, duas atitudes qualquer pessoa teria: ou se dobraria em prantos diante dele, ou atiraria pedras, jogaria cinzas, areia, alguma coisa, e diria: eu não posso ficar diante dessa figura. As duas coisas que Jesus sempre provocou: ou adoração ao seu nome, ou repulsa à sua obra. E é isso. E aí Paulo diz: não é só João, não sou só eu que estou anunciando essa salvação, e não é só João Batista,
Os profetas fizeram isso. Vocês conhecem os profetas judeus? Claro, eles conheciam todos. Paulo está argumentando uma coisa muito forte e vai deixar todo o povo judeu numa situação muito difícil logo a seguir. Que a respeito dele estava escrito: tirando-o do madeiro, puseram em um túmulo. E vem o versículo 30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E começa uma sequência de uso das Escrituras. O que é que Paulo está querendo, meus irmãos? Paulo está querendo chegar no ponto da leitura que eu li com os irmãos, que é o versículo 38 para frente. 38, 39, 40 e 41. Que é o que significa, na verdade, ter o Messias. Que o pecador arrependido é perdoado do seu pecado. Que o pecador arrependido é declarado justo. É aí que Paulo quer chegar. Muito bem. Parece fácil, né? Começar um argumento, desenvolver o argumento, falar dos pais, falar de Deus, falar de um grande rei do Antigo Testamento, falar do cuidado de Deus. Todos gostam de ouvir sobre um Deus bom, mas quando Paulo insere o nome do Salvador, quando Paulo insere a Jesus Cristo como o prometido, como aquele que os profetas falaram, quando Paulo insere que Jesus Cristo foi ressurreto, quando Paulo insere no texto que a sua ressurreição serve para que uma obra seja completada, espinhos começam a brotar nas cadeiras dos judeus. Porque é muito difícil aceitar isso. Para alguém que sempre pensou que agradaria a Deus com seus atos de justiça. Para alguém que pensou durante uma vida inteira, séculos, e ensinou as suas gerações inteiras que Deus se agradaria de cumprimentos de leis. E então o incômodo, obviamente, é dominante na sinagoga. Por quê? Porque nós temos Paulo apontando Jesus Cristo como o vetor da salvação. Nós temos Paulo apontando a pessoa e a obra de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então nós temos Paulo apontando para a sinagoga judaica que não cabe mais sacrifícios, que não cabe mais ritos, que não cabe mais esforços humanos. E que agora tudo isso estaria envolto numa outra palavra, a fé. E então nós temos um expositor da história que agora começa a apontar uma nova história. Nós temos alguém que olha para trás e diz, isso é Deus no seu tempo. Agora vocês conseguem compreender que o Deus que tudo fez, agora tem um novo caminho, e esse novo caminho é o seu Filho? Essa era a grande dificuldade para o povo judeu entender. Entender o que os versículos 38 têm para dizer. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio dele. Meus irmãos, todas as vezes que o ser humano comete alguma coisa de errado, e nós cometemos muitas coisas erradas, obviamente, e nós somos dotados de uma moralidade que é muito interessante, é um dos argumentos, inclusive, para a existência de Deus, a moralidade. Nós somos seres morais, nós somos seres dotados da condição de entender o que é certo e o que é errado. Cada vez que o ser humano erra e se percebe em erro, a primeira coisa que ele pensa em fazer
é se corrigir. E a ideia da correção, de me corrigir em algum erro que eu cometi, pode ser motivada por muitas coisas. Pode ser motivada por vergonha. Eu errei e fui exposto. Eu errei e me prejudiquei. Eu errei e agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou explicar essa minha atitude? Enfim, muitos motivos, né? Mas quase nunca o homem diz, errei e ofendi ao meu Deus por isso. Errei e tem alguém que nessa hora espera uma confissão de pecados. Errei e tem alguém agora aguardando o arrependimento sincero do coração. Era isso que era a marca de Davi. Davi é o homem que no seu arrependimento volta para Deus. E era essa concepção de um homem que volta-se para Deus, era a concepção de um coração dobrado diante de Deus, a concepção de um homem que dependia verdadeiramente de Deus, que era a característica maior de Davi. E agora, Paulo está dizendo, olha, Davi, Moisés, nenhum deles consegue lhes dar ensinamentos mais profundos acerca do perdão do que ele, Jesus. Ninguém consegue oferecer o verdadeiro perdão, nem leis, nem exemplos. Não são os exemplos de Davi, não são os exemplos de Moisés. Só Jesus pode lhes dar o perdão. A grande dificuldade de pregar o Evangelho para o mundo não cristão é que todas as vezes que se fala de pecado, de erro, as pessoas dizem, erro, vou corrigir. Quem não erra, todos erram. Erro, ok, muito obrigado por me ajudar. Uns aceitam crítica com mais facilidade, outros aceitam críticas com dificuldades, mas quase tudo o que o ser humano consegue fazer em relação aos seus pecados é, tudo bem, vou corrigir. Mas quase nada é, pequei contra o meu Deus. Quase nada é, estou fazendo errado contra a santidade de Deus. Quase nada é, Senhor, o que o Senhor acha disso que eu estou fazendo? Quase nada é, Senhor, a reforma muda o meu viver. Quase nada. Quase nada tem a ver com verdadeira busca por paz com Deus. Quase tudo o que tem a ver com perdão na vida humana tem a ver com paz entre as pessoas. Fez alguma coisa errada, pede perdão, pede desculpas e se acerta com as pessoas. Tem gente que se acerta com as pessoas, mas não se acerta com Deus. Porque a sua busca por perdão é a busca pelo perdão das pessoas. E Paulo insistia nesse ponto. Só tem um que perdoa pecados. Deus. E é pelo seu Filho, Jesus Cristo. Então esse era o primeiro grande benefício do Messias. Perdão. O simples ato de perdoar. Tão difícil para o ser humano, até mesmo para Davi, mas fácil para Deus, no seu Filho, o perdão. Bom, esse é o primeiro aspecto que Paulo precisava ensinar ao povo judeu, e na primeira viagem missionária, a primeira grande ênfase da sua pregação foi, anuncio-lhes o Messias, que perdoa. Vocês têm pecados? Precisam confessar pecados? Precisam resolver alguma questão? Resolvam com Jesus, porque os sacrifícios não servem mais. Os rituais não servem mais. Aí vem a segunda ideia, aí do versículo 38, primeiro, a remissão de pecados. E o versículo 39, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Porque nós temos uma dificuldade muito grande, um problema muito grande para se resolver com o povo judeu. Essa expressão, todo o que crê. Todo o que crê limita. Todo o que crê faz com que a ação não pareça ampla o suficiente. Para o povo judeu, todo o povo judeu era povo de Deus. Para o povo judeu, todo e qualquer integrante da sinagoga era povo de Deus. Mas agora Paulo introduz essa ideia. Todo o que crê, não é todo o que pratica o rito, não é todo o que vai à sinagoga, não é todo o que tem o seu nome arrolado na sinagoga,
Não é todo o que se assenta para ouvir a pregação do fariseu, do saduceu, alguém que vai trazer a mensagem na cátedra de Moisés, porque as sinagogas tinham uma montagem assim, um homem ficava sentado lendo os pergaminhos e a pregação não era em pé, era sentada, né? E todos ficavam ouvindo aquilo, e era a pregação do Antigo Testamento. Como assim? Não é todo o que é judeu? Como é crer? O que é crer? Talvez seria a grande pergunta dessa sinagoga. Mas é isso que Paulo fala. E esse é o nosso tema, inclusive neste mês. A redenção, a expiação limitada, a expiação particular, a expiação dos que creem, a expiação dos que têm fé. O perdão dos pecados oferecido por Jesus aos que têm fé. A pregação e a entrega e a oferta de Jesus como o suficiente Salvador, mas aos que têm fé. E isso era difícil de ouvir. Como hoje ainda é muito difícil de ouvir. Aqui mais uma vez o texto fala de predestinação, obviamente. Está falando que é todo o que crê, que é justificado de coisas que a lei não poderia fazer. Esse é o problema deles e é o problema da modernidade. Como aceitar que não temos parte? Como concordar, crer, louvar e engrandecer ao Senhor no plano dele, sem nossa participação? Como aceitar que a nossa participação no plano de salvação, a única participação que há são os nossos pecados, as nossas maldades, as nossas injúrias, a nossa fetidez, o nosso desconcerto? Como entender que no plano de salvação a única participação que há da nossa parte são os nossos atos maus? Como, não é? Essa é a grande dificuldade de entender o Messias e a sua oferta nos dias atuais. O mundo diz, não pode ser tão simples assim? Não pode ser que Ele mudou a minha vida desse jeito? Não pode ser que Ele transforma a minha vida? Não pode ser que Ele chega até a minha vida, me envolve com o seu Espírito, coloca a fé no meu coração? Não pode ser que Ele me dá a fé para crer? Não pode ser que eu creio porque no Senhor estão todas as minhas seguranças, no Senhor estão todas as minhas promessas? Não pode ser que até o que eu creio é um presente que Ele me deu? Não pode ser? Onde é que está a minha participação? Onde é que eu faço alguma coisa? Onde é que está a minha honra? Onde é que eu digo que eu sou bom? Quando é que eu digo que sou eu que aceito a Jesus, entende? Quando é que eu digo que eu não mato, que eu não roubo e por isso Ele pode me aceitar? Quando é que eu digo que eu sou honrado? Aonde é que eu digo que eu sou fiel à minha esposa? Onde é que eu participo dizendo que eu sou fiel nos dízimos? Tem que ter uma participação. Onde é que eu digo para as pessoas que eu posso porque eu sou inteligente? Onde é que eu digo? E as Escrituras o tempo todo, em lugar nenhum, em lugar nenhum, em lugar nenhum, em lugar nenhum, você não é nada, você não serve para nada, você não se levanta, você não tem ar, você não tem fôlego, você não é nada, você não era gente, você não é povo, você não é pessoa, você não é nada, você não é ser, se o Senhor não lhe fizer um ser. E a humanidade diz, então não posso aceitar isso. Eu quero ser, eu quero viver, eu quero me dar ao privilégio, inclusive, de dizer se Deus existe, se Ele não existe. Eu quero me dar ao privilégio de dizer, inclusive, se Jesus Cristo é Salvador, se não é Salvador. Eu quero me dar ao privilégio de eu avaliar. Apresenta-me o livro e eu digo se é certo ou é errado. E a palavra de Deus diz, de nada serve o seu entendimento, você não entende nada. Se o Espírito não lhe iluminar, você lerá os textos e não compreenderá nada. No máximo você lerá os textos, compreenderá alguma coisa, mas não conseguirá praticar nada. Falar de Jesus é muito bom e muito simples. Mas Jesus não é fácil de ser entendido.
Porque Ele lhe toma toda a possibilidade ou expectativa de honra própria. Ele lhe toma toda a possibilidade de você buscar para si algum bônus por conta das suas práticas, dos seus atos, dos seus estudos, da sua cosmovisão. Então, o que Paulo estava fazendo na sinagoga era dizer: Jesus invade essa sinagoga e deixa de existir todo e qualquer homem. E então não importa mais se é judeu, não importa se é samaritano, importa se é crente. Não importa se é de um país, de outro país, importa se é crente. E isso era muito difícil de ouvir. E ainda é. E ainda é. Porque a palavra que nós temos de pregar é a mesma que Paulo pregou. A palavra que nós temos de anunciar é: só há perdão de pecados em Jesus. E só há justificados, só há justos, só há tornados justos aqueles que confessaram, confessam, creem, temem, lamentam-se diante de Deus por seus pecados e os confessam a Jesus. Isso é muito forte e muito difícil de aceitar. Bom, é por isso que Paulo faz uso das Escrituras, dos pais apostólicos, os patriarcas, do rei Davi, para anunciar a eles algo e alguém que era superior aos patriarcas, superior a Davi, superior a João Batista, superior a tudo, superior a Moisés, superior a tudo, e era simplesmente o Salvador. O que é que Paulo queria oferecer? O tudo que eles não tinham. O que é que eles vão e como eles vão reagir depois? Eles preferem ficar com o nada, preferem ficar consigo, preferem ficar com suas ideias, preferem ficar com seus pensamentos, preferem ficar com as suas leis. E então Paulo precisa ir para outro lugar. Mas disse o que tinha que dizer. Eu li no começo do texto para os meus irmãos o que Paulo quis dizer na sinagoga. Paulo quis dizer: importa anunciar que em Jesus há perdão de pecados. Importa anunciar que em Jesus há justificação e é pela fé. Importa anunciar que os profetas disseram isso, João Batista disse isso, e eu estou dizendo para vocês. Tchau, Deus os abençoe. É assim que é a palavra de Deus. Não precisa de nada. Não precisa de apoio, não precisa de ajuda, não precisa de artifício, não precisa nem de técnica. Precisa ser dita como é. O que eu preciso dizer a nós, Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, e a nós, cristãos protestantes nos dias atuais? Tenhamos sempre em mente que temos de nos negar a nós mesmos. A dificuldade dos judeus foi negarem a si mesmos, negarem os sacrifícios, negarem as suas formas ritualísticas, negarem a sua maneira de pensar. Jesus nos ensinou a negarmos-nos a nós mesmos constantemente. Que essa palavra pode nos ajudar a entender. A história está a nosso favor, mas chega um dia que a história fica contra nós. Ao não entendermos a progressividade dos planos de Deus, chega um dia que a história parece nos atropelar. A história estava atropelando os judeus. Que ela não nos atropele. O Evangelho chegou até nós porque alguém pregou, porque alguém anunciou, porque um anônimo provavelmente anunciou. A salvação chegou até nós porque o Espírito Santo usou alguém. Ora, agora a vida tem que continuar. Agora a missão precisa prosseguir. Assim como Paulo anunciou e logo foi para outros lugares, a missão precisa prosseguir para que ela vá a outros lugares. E somos eu e você que temos esse conhecimento hoje. Então, quando vivemos o cristianismo no século 21, vivemos o mesmo cristianismo do século I, porque somos a igreja na forma do século I. Mas nós não podemos viver de história. Se eu e você perdermos a noção que nós anunciamos a este Salvador nos dias atuais, a história estará nos atropelando. E então, presos às nossas dificuldades, aos nossos problemas, deixaremos de propagar aquele que precisa ser anunciado,
que será crido pela loucura da pregação, do anúncio, do testemunho. E então eu quero lhe convidar a pensar seriamente na sua vida, porque era isso que Paulo queria que os judeus pensassem naquela sinagoga. Como é que eles estavam diante de Deus e como é que eles estavam respondendo ao chamado de Deus. Respondamos com um sim. Respondamos com eis-me aqui, Senhor. Respondamos juntos com o Senhor, me usa. Respondamos juntos com o Senhor, eu reconheço o sacrifício, eu reconheço a redenção, eu reconheço o perdão de pecados, eu reconheço a justificação pela fé, agora me usa. Que Deus nos use com sua graça. Continuará sendo sempre a nossa oração. Sinta-se dentro dessa oração. Eu farei essa oração agora pensando em você, em todos nós. Ó Deus, nosso Deus, as duas coisas que Paulo queria dizer foram estas: há perdão para o que confessa, há justificação para o que crê. As duas coisas que as Escrituras nos dizem nessa noite é: há perdão para o que confessa e há justificação para o que crê. Te louvamos por isso. Rogamos ao Senhor a instrumentalidade do Teu Santo Espírito, que nos conduza a uma vida cristã responsável, realmente para que o Senhor seja glorificado, para que o sacrifício na cruz, o benefício dele, seja aplicado a nós e vivido por nós. Assim nós oramos, com perdão das nossas faltas, em nome de Jesus. Amém.